Vocês não ouvirão críticas aos católicos. Se algum católico estiver assistindo, relaxe, respire fundo e aproveite seu café, pois isso não é uma crítica a você. Talvez não seja uma crítica à sua religião, embora eu tenha muitas críticas ao catolicismo. No entanto, o que eu quero analisar neste vídeo são declarações totalmente desprovidas de moral, totalmente repletas de ignorância por parte do Papa atual, citando um presidente latino-americano sem citar nomes. É o representante do maligno na Terra. Alguém disse essa frase, me parece adequada para este momento, porque foi dita no contexto de que o Papa é muito amigo de todos os totalitarismos, que é permissivo com as ideologias que, por exemplo, são pró-comunistas, pró-exploração humana, pró-limitação do livre pensamento, etc, etc, etc. Nisso eu concordo, e essa é exatamente a crítica que vou fazer, porque se encaixa nisso. Vai sair um novo livro, que, por parte do Papa, que isso é para o novo ano, o novo jubileu da Igreja Católica, tem sido mais uma desculpa para vender aos pobres fiéis. E o livro se chama Hope Never Disappoints. No livro, há a frase: segundo alguns especialistas, o que ocorre em Gaza tem características de genocídio. Deveríamos investigar cuidadosamente para determinar se isso se encaixa na definição técnica formulada por juristas e organismos internacionais. Atenciosamente, o representante, o do maligno na Terra, Jorge Mário Bergoglio, ou seja, o Papa Francisco. Quem são esses especialistas, né? Já vamos ver o quão absurdo é citar isso, porque, segundo os especialistas, não há nenhum genocídio em Gaza. Segundo os especialistas da tendência ideológica que ele tanto apoia, que é o mal, os totalitarismos, todos aqueles que se opõem à democracia, à liberdade, à defesa legítima de um país contra o terror islâmico. Segundo o World Factbook da CIA, a população da faixa de Gaza cresceu 2,2% desde 7 de outubro. Me expliquem em qual genocídio a população cresce. É o genocídio mais fracassado do mundo. Um genocídio em que a população cresce 2%. É necessário ter certa imbecilidade, digamos. Não afirmo que a pessoa seja imbecil, mas é preciso um grau de imbecilidade para dizer que crescimento populacional é genocídio. Não distinguir entre uma guerra defensiva legítima e um potencial genocídio. O que tentaram fazer conosco e confundir isso com um genocídio, isso é ter uma cegueira moral. Jorge Mário Bergoglio está errado. Mais uma mancha para a Igreja Católica. Em sua longa história de antissemitismo, de amarrar as mãos do judeu, de tentar denegrir o judeu, Bergoglio entra para os livros de história e nós, judeus, vamos lembrá-lo como mais uma mancha. E o mundo vai lembrar disso, porque quando a Igreja Católica passar, vão lembrar dele como o Papa, que quando Israel estava sendo atacado por 7 frentes ao mesmo tempo, se defendendo, Israel, com todos os meios possíveis para que a população civil não fosse afetada. Rotas de evacuação, lançando ajuda humanitária do céu, do mar, caminhões por terra, ajuda humanitária com remédios, comida. Israel enviou mais calorias para a alimentação em Gaza este ano do que a população de certos setores da América Latina consome. Há mais fome onde o Papa Bergoglio nasceu. Que em Gaza, o que acontece em Gaza é que o Hamas rouba certos suprimentos e isso é outro assunto. O país onde nós, soldados, colocamos nosso corpo para que civis possam evacuar, arriscando nossas vidas. Esse país é o que Bergoglio resolveu chamar de genocídio. Insensato. Não é a primeira vez que o Papa Francisco faz declarações absurdas. Em setembro, Bergoglio classificou os ataques no Líbano como imorais e desproporcionais. Os ataques no Líbano desproporcionais? Israel, que realizou uma das maiores operações de inteligência da história humana, ao conseguir detonar dispositivos nos bolsos especificamente dos criminosos do Hezbollah. Especificamente, ou seja, nunca na história se viu um ataque de escala tão grande, porque foram cerca de 3.000 dispositivos que foram detonados e eram especificamente dos membros do Hezbollah, estando eles entre a população civil, especificamente eles. E já ver que isso é imoral, especificamente desproporcional. Isso foi o que disse o rabino Dr. Warren Goldstein. O rabino Dr. Warren Goldstein, que é o grão-rabino da África do Sul, também tem doutorado em Direito. Ou seja, ele sim é especialista, ao contrário do Papa. Os juristas, como o Papa Bergoglio os chama,
Ele sim é um jurista. Ele sim entende desses assuntos. E o que ele disse? Vou explicar o contexto. A África do Sul tentou levar Israel ao Tribunal Internacional de Justiça para acusar Israel de estar cometendo um genocídio. O que aconteceu? A África do Sul não conseguiu que o Tribunal Internacional de Justiça reconhecesse genocídio. O tribunal afirmou apenas que é preciso prevenir para que não ocorra genocídio, ou seja, não foi comprovado. A África do Sul saiu envergonhada. Gastaram milhões que não têm para alimentar seu povo apenas por um caso contra Israel. O grão-rabino da África do Sul, Goldstein, também se dedicou e se dirigiu ao Papa Francisco. Porque o Papa Francisco, quando ele falou sobre o quão imoral é o que Israel está fazendo e todas essas idiotices, o Ravi Goldstein disse que o Papa Francisco está repetindo os pecados de Pio XII. Quais são os pecados de Pio XII? Pio XII foi o Papa durante o Holocausto. No Holocausto, lembro a vocês, houve o maior extermínio de judeus da história humana. E o que fez a Igreja Católica? Eles ficaram calados. Houve alguns justos entre as nações que eram católicos, porque sua ética humana os levou a salvar judeus e esconderam judeus em conventos. Mas não foi a postura oficial da Igreja Católica. Já existem investigações há uma década, pois surgiram vários documentos de que o Papa Pio XII sabia do Holocausto e decidiu se calar. Não se importou. Por que ele se importaria que os nazistas estivessem exterminando o povo que, segundo a doutrina católica daquela época, éramos os deicidas, os que mataram Deus e tudo isso? Não se importou. Então, por isso, o Rabino Goldstein disse que o que Francisco está dizendo está repetindo os pecados de Pio XII e que ele está se unindo às forças do mal. Quais forças do mal? Com o Hamas, com o Hezbollah, com a República Islamofascista do Irã. Também disse que o o Papa Bergoglio diz é um pacifismo primitivo. Vocês sabem, estamos falando de um especialista. O Rabino Goldstein, especialista, explicou isso pela abordagem de Agostinho de Hipona e mostrou como é uma guerra justa, também considerando a Convenção de Genebra. Ele usou o direito internacional e filósofos católicos para mostrar que Israel trava uma guerra justa. Tenho certeza de que o Papa Bergoglio nem investigou. Essas declarações são mais uma mancha para a Igreja Católica. Na minha opinião, os católicos deveriam se envergonhar de que seu representante esteja dizendo tais barbaridades contra a única democracia do Oriente Médio pela qual estamos lutando. Uma guerra que está prestes a acabar não só com o catolicismo que já acabou, com grande parte do cristianismo do Oriente Médio. Obviamente, Bergoglio fecha os olhos para isso porque já vou explicar o motivo. Mas quero contar para vocês uma das tantas manchas da Igreja Católica diante do povo judeu como um todo. Houve um pensador sobre isso em 1904. Ele foi um pensador judeu chamado Theodor Herzl. Ele foi, pode-se dizer, o maior expoente do sionismo político. E ele buscava impulsionar a criação de um Estado judeu. Em 1904, ele se aproxima do Papa Pio X. Ele se aproxima de Pio X e pede o apoio dele para poder criar um país judeu. Para que ele, porque a Igreja Católica tinha uma certa, diferente de hoje, que hoje a Igreja Católica está em declínio, e eu acho que é preciso ser totalmente irracional para se filiar à Igreja Católica. Mas nesse momento, já haviam perdido relevância desde as guerras napoleônicas. Ainda tinha um certo prestígio, mesmo que simbólico, na Europa. Herzl pede apoio ao Papa. O que o Papa responde? Não podemos aprovar esse movimento. Ou seja, ao renascimento nacional do povo judeu. Não podemos impedir que os judeus vão para Jerusalém, mas nunca poderíamos sancionar. O solo de Jerusalém, mesmo sem ser sempre sagrado, foi santificado pela vida de Jesus Cristo. Como líder da igreja, não posso dizer diferente. Os judeus não reconheceram nosso Senhor. Portanto, não podemos reconhecer o povo judeu. Senhores, essa mesma doutrina foi proposital. Depois, o Papa lhe disse que, se os judeus se estabelecessem em Jerusalém, a Igreja Católica estaria disposta a batizar os judeus. Ou seja, uma perseguição eterna que a Igreja Católica tem tido com o povo judeu. As doutrinas de Bergoglio, por mais flexíveis que pareçam e por mais pró-LGBT que pareçam, e por mais pró-esquerda e pró-aborto e tudo isso, inclusive ele disse a um comediante, está tudo bem zombar de Deus, certo? Dizendo que isso é uma lei noáquida, uma proibição nas leis noáquidas é Giduf, que é amaldiçoar a Deus, e uma das ramificações é zombar de Deus.
O fato do Papa ter dito a um comediante que está tudo bem zombar de Deus. Isso viola as leis noáquidas e ainda praticam idolatria. O que está acontecendo? Que, como doutrina, o catolicismo se fundamentou, seus grandes pensadores ao longo dos séculos se basearam na ideia de que o povo judeu não pode ter um país. Vocês podem ler os pensadores do cristianismo, que eram fundamentalmente católicos. Todos partem da ideia de que o povo judeu não pode voltar a ter uma independência nacional, porque estamos condenados eternamente a viver no exílio por sermos deicidas. Deicidas significa ter matado Deus, segundo eles. Então esse é o ponto de partida de tudo isso. Depois, na nossa época, nos anos 60, quando fazem o Concílio Vaticano II, começam a tentar reformar essas ideias, mas, senhores, tirar a essência de 2000 anos de história, ou um pouco menos, sim, 1700 anos de história, não é tão simples assim. A Igreja Católica continua com esse paradigma, digamos, em seus círculos intelectuais, de que a existência de Israel é uma dificuldade teológica para eles. Na verdade, o Vaticano é um país, mas na verdade, nas Nações Unidas é um Estado observador. Essa é a categoria que eles têm. Existem dois estados observadores, que são o Vaticano e a Palestina. Ou seja, são dois estados fictícios, são placebos que foram dados a certos grupos para que parassem de reclamar. Basicamente, porque o palestino ele não é uma entidade nacional, não tem território, nunca existiu tal nação, fizeram o mesmo com o Vaticano. Inventaram uma independência para eles, deram nacionalidade, ou seja, umas linhas de limite, sim, que na verdade a Islândia tem menos território que o Vaticano. Ou seja, vocês sabem, o Vaticano, se alguém somasse todas as propriedades que o Vaticano tem no mundo em território, em metros quadrados, seria muito maior que a Islândia. Como país novo que foi o Vaticano, eles não aceitaram a criação do Estado de Israel, não reconheceram o Estado de Israel, só foram reconhecer algo como em 1991, ou seja, algo como meio século sem aceitar a criação de Israel, porque Israel renasceu em 1948 e só foi aceito depois disso. Vocês percebem o problema que temos aqui? Isso é porque o fato de que nós, judeus, renascemos em nossa terra, voltamos para nossa terra, isso derruba as bases sobre as quais o cristianismo, como é conhecido hoje, foi fundado. Houve outros ramos do cristianismo que foram extintos, como os ebionitas e todas essas coisas, mas o cristianismo como conhecemos hoje parte desse ponto. E por isso não é de se surpreender que o Papa tenha que fazer declarações contra Israel. Segundo ponto, qual é a proximidade do Papa com todos esses totalitarismos? Por exemplo, aqui alguém nos cumprimentou da Espanha. Vocês acham que, por exemplo, o presidente da Espanha, vocês acham que ele se alinha com as posturas católicas ou não? O que acontece? Que quem aplaude as cosmovisões do Papa são pessoas como Pedro Sánchez, são pessoas como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que têm cosmovisões opostas ao que o catolicismo, digamos, tenta professar. Mas são eles que aplaudem o Papa quando ele faz esse tipo de declaração. Por favor, somem um mais um. Por quê? O quê? Se uma instituição, se um grupo como o Hamas aplaude as declarações do Papa contra Israel, se um presidente como Pedro Sánchez aplaude as declarações do Papa contra Israel, se um presidente como Gustavo Petro, sim, um protocomunista, socialista, ex-guerrilheiro ou atualmente guerrilheiro, aplaude as declarações do Papa, parece a vocês que o Papa está representando a religião que vocês, católicos, acreditam professar? Ou talvez este Papa represente um problema para a própria instituição que vocês têm? Qual é o grandíssimo problema do qual o catolicismo, como religião, não consegue escapar? Por que não podem escapar? Chama-se a infalibilidade do Papa. Então o Papa, todas as suas declarações, segundo a Igreja, são assistidas pelo Espírito Santo. Então, todo católico tem que engolir essa história, tem que se forçar a aceitar esse placebo de que tudo o que o Papa disser eu tenho que aceitar porque ele é o representante de, sei lá, na Terra. O representante do maligno. Mas porque ele representa a Igreja Católica, como eu, na minha perspectiva católica, tenho que engolir tudo o que Bergoglio disser. O que vocês acham?
Porque o Papa ficou calado diante da eliminação sistemática de 85% dos cristãos do Oriente Médio. O Irã, por exemplo, um regime totalmente totalitário que desrespeita os direitos humanos, desrespeita os direitos das mulheres, desrespeita os direitos religiosos, como os dele. Por que ele não se manifesta contra ele? Por que o Papa Bergoglio chama esse cara, Mahmoud Abbas, o líder do Fatah da Autoridade Palestina, de Anjo da Paz? Vocês sabiam disso? Que em 2015 o Papa chamou Mahmoud Abbas de Anjo da Paz. Mahmoud Abbas, o mesmo que paga salários para os terroristas nas prisões. Ou seja, se tem um árabe que ataca um judeu em Israel ou em qualquer lugar, ele ataca e tenta machucar e é preso. A Autoridade Palestina, esse cara Mahmoud Abbas, paga um salário para o terrorista na prisão e para a família dele. Esses salários que terroristas palestinos recebem na prisão são maiores que os de professores de escola. Ou seja, se um árabe tiver que escolher entre ser professor de escola ou cometer um atentado terrorista, ser preso, viver como um rei e receber um salário, então o que eu escolho? Para que eu vou ser professor? Se na prisão eu tenho comida de graça e todas essas coisas, vou explicar por que, na minha opinião, o Papa diz coisas sem sentido como essas. Primeiro porque o catolicismo é uma religião que está perdendo relevância. Já faz 200 anos que está em declínio, o catolicismo vai acabar. O fato de ainda haver muitos católicos, 1 em cada 3 pessoas é cristã, e a maioria, mais de 50%, são católicos, e isso é algo que carregamos há 2000 anos de imposição ocidental no mundo. Vocês estão na América Latina, certo? Vocês são os herdeiros dessas imposições. Seus tataratatara, ou seja, há 500 anos avós, e nesse intervalo de 300 anos em diante, foram pessoas a quem deram a opção: católico? Ou você não é um ser humano, não faz parte da equação da humanidade? Há quem tente dizer: não, veja, está escrito no testamento da Rainha Isabel, a católica, que os direitos dos índios devem ser cumpridos quando eles aceitarem o catolicismo. Se não aceitarem o catolicismo, não têm direitos nem são humanos. É a postura pela qual vocês herdaram mentiras de seus pais, como na linguagem do profeta Jeremias. O que acontece? Que o catolicismo, como está em queda, é um fato. Existem muitos estudos sobre isso e talvez eu faça um vídeo sobre esse tema mostrando os dados estatísticos. Na Europa, já é caso perdido, pois segue para o laicismo. A América Latina iniciou esse processo, influenciada principalmente pelos Estados Unidos. E como nos Estados Unidos, os movimentos, digamos, de progressismo e tudo isso, afetam especialmente hoje em dia, com a globalização, na América Latina, o laicismo avança muito mais rápido. O que acontece? As igrejas, particularmente as mega-catedrais, que gastaram um bom dinheiro dos fiéis para construí-las, estão cada dia mais vazias. As pessoas não querem ouvir falar de religião, estão cansadas de que chegue um sujeito fantasiado, cheio de enfeites e com um bastão, e comece a falar sobre o inferno. E muita gente não quer isso, né? As pessoas assistem, vão, escutam no YouTube, ouvem outras opiniões. As pessoas não querem religião, estão cansadas, isso é um fato, né? É um fenômeno. Em todo o mundo, todas as religiões, como islamismo e judaísmo, possuem algum grau de laicismo. O que acontece? Para se manter relevante, o Papa tem que dizer coisas que o mantenham relevante. Por exemplo, quando ele olha para a sociedade ocidental estando na Europa, vê essas tendências no Ocidente. Esses jovens que seguem ideias mais progressistas, assim como as ideologias de gênero. Então, o Papa tem que se manifestar dizendo algo que chame a atenção para poder se manter relevante. Por isso, se perguntarem ao Papa sobre o conflito mais, eu me atrevo a dizer, coberto pela mídia nos últimos anos, é a guerra de Israel. Um conflito tão pequeno assim. Observando os conflitos mundiais, vocês sabem o que ocorre atualmente em países como o Sudão? Vocês não entendem esses números enormes. Sabem o que acontece no Iêmen? No Afeganistão, no Iraque?
que há cerca de 3 semanas começaram o processo de legalização do casamento com menores, com meninas. Ou seja, homens de 60 anos podem se casar com meninas, como fazia Maomé, que se casou com uma menina de 6 anos. Esse é o fenômeno que, aliás, não interessa ao Papa. E, para se manter relevante, ele precisa dizer algo totalmente insensato sobre esse mini-conflito. Por quê? Porque esse mini-conflito gera grande repercussão mundial. Apesar de pequeno em quantidade, como expliquei antes, ele é relevante pela sua qualidade. Porque a alma das pessoas, da humanidade, sente que há algo importante acontecendo aqui. É a guerra das civilizações que acontece aqui. O futuro da humanidade é esta guerra, senhores. Eu sei que não parece, mas isso é uma coalizão de valores. Não é o que está acontecendo, por exemplo, no Líbano, onde há uma guerra civil, e há, em certa medida, ou na Síria, ou na Líbia. Neste momento há uma guerra civil na Líbia, por exemplo, ou no Iêmen. É uma guerra interna que afeta certas concepções de mundo que são o Islã contra o Islã. Mas a guerra de Israel é uma guerra de concepções do planeta Terra inteiro. Talvez não sejamos os mais distantes do Oriente, ao menos economicamente, já que países como a China são afetados geopoliticamente. Mas aqui em Israel vivenciamos esse choque. Por isso, o Papa precisa dizer algumas besteiras para continuar relevante nessa dialética. E como ele pode se desconectar da, como se diz, narrativa católica de 2000 anos, de que o judeu não pode ter uma relevância nacional, outro aspecto? Israel representa a liberdade humana. Representamos a liberdade de pensamento. Representamos a, como se diz, rebelião contra os totalitarismos. Vocês sabem qual é o país que conseguiu descolonizar sua terra depois de 2000 anos? Somos nós, os judeus. Os judeus, que somos os nativos desta terra, conseguimos descolonizar nossa terra. O único povo que, depois de 2000 anos, continua falando o mesmo idioma, mantendo as mesmas tradições na mesma terra, somos nós, os judeus. O que a Igreja Católica professa, historicamente falando? O oposto. Totalitarismo, onde não há pensamento livre, mas sim o intelecto reduzido a um pequeno círculo de intelectuais isolados por aí, em mosteiros. E que só para eles é a ciência, só para eles é o conhecimento. E que o povo que se dane. E na modernidade, quando o homem moderno despertou e começou a deslocar o teocentrismo, ou seja, essa ideia de que tudo gira em torno desse Deus que eles fabricaram e o deslocaram, ao humanismo, por exemplo, que é o ser humano em torno de quem toda a realidade e os valores deveriam gravitar. Foi então que a Igreja Católica começou a ruir. Depois, com Napoleão, tudo isso fez com que a Igreja Católica começasse a ruir, e o que o mundo ocidental fez para que a Igreja Católica ainda continue como um símbolo. Deram a eles um pedacinho simbólico dentro de Roma para que ficassem lá. Esse placebo que deram para eles. Não tem como o catolicismo sair daqui, ou seja, não vai renascer. Isso eu garanto para vocês porque já vimos isso na Europa e já estamos vendo na América Latina. E é por isso que, para se manter relevante, tem que dizer coisas assim. Devo dizer que o Papa, pelo menos, se reuniu com alguns dos, como se diz, famílias dos sequestrados em Gaza. Ele, por exemplo, encontrou a mãe de Hirsch Goldberg Pauling, bendita seja sua memória, executado em Gaza. Até o Papa citou isso em discurso, dizendo que pensa em Hirsch. Assim de passagem. Após se encontrar com famílias dos sequestrados de Israel em 7 de outubro, o Papa também se reuniu com famílias de condenados em Gaza, presos atualmente. Pessoas que Israel prendeu por praticar terrorismo. E ele foi e se reuniu com as famílias, sabe, para ficar em cima do muro. Para evitar críticas de ser pró-Israel, decidi me reunir também com famílias de presos condenados, além das famílias dos sequestrados. Esse é o nível, esse é o Papa. Esse pacifismo primitivo. Como dizia Rafael Goldberg, é possível criar um acordo de paz entre a nação judaica de Israel e a comunidade cristã da Santa Igreja Católica Apostólica Romana? A crítica aqui é contra as declarações de um cara alucinando que deram a ele o poder de falar, de ter um microfone e dizer qualquer besteira. Isso é diferente do que as pessoas pensam. O católico comum, em geral, concorda com as medidas que Israel toma contra o radicalismo islâmico.
E eu sei disso porque me escrevem dia e noite. Aqui, católicos me escrevem, olha, sim, temos que lutar contra o radicalismo, não tem outro jeito. Sentimos pena pela guerra, mas não há alternativa, especialmente em países como a Espanha, tão diferentes da América Latina. Na América Latina, não se tem tanta consciência, por exemplo, do desafio social e de segurança que representa o avanço do radicalismo islâmico na sociedade. Na Espanha sabem disso, pois vivem essa realidade. Eles vivem ondas e mais ondas de migrações de pessoas que são literalmente criminosos, pessoas doutrinadas com um extremismo religioso. Por isso, muitos espanhóis estão de acordo, concordam com as medidas de Israel. Mas eles tiveram o azar de que lhes coube um papa a favor do progressismo, a favor de coisas que ele nem sequer entende, de temas que... Então, esses católicos que querem apoiar Israel acabaram tendo um papa que diz uma quantidade de absurdos. Então é por isso sim. E até aqui. Bishvat Hashem, ou seja, com a ajuda de Deus, do Deus de Israel, que possamos ver dias de paz em Israel, em todos os cantos do mundo, nos cantos do mundo onde este papa se cala quando não há paz. Mas é claro, quando é Israel que se manifesta, Bishvat Hashem, que também aqui haja paz para que ele nem sequer tenha a oportunidade de falar mal de Israel, como vem se gabando. E se você é católico, aqui, presente neste vídeo, quero lembrar que este vídeo não era uma crítica contra você. É evidente que, na minha posição, tenho críticas ao catolicismo como ideologia, assim como tenho críticas ao nazismo, ao comunismo e ao ultrafeminismo. Também a eles faço críticas ao catolicismo da mesma maneira. Então, a crítica não é contra você, Feligres, católico, porque eu sei que se aqui tem uma pessoa que é católica, tem os pés no chão e conhece os fatos, e viu o desenrolar dessa guerra, e viu a demonização que foi feita a Israel, e viu como é a dinâmica de todo esse conflito. Sabe que as declarações do Papa simplesmente estão desconectadas do que realmente está acontecendo no local, ou seja, de fato. E por isso eu agradeço a vocês, como católicos, que se manifestem, que possamos ver dias de paz, sempre sucesso para todos. Bezrat Hashem, obrigado por participarem da live e saudações a todos.